Olá, uma ótima tarde a você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Quem fala é o Fabiano Reis e estamos aqui hoje num ambiente muito especial. Estamos no Espaço de Convenções Rubem Gil de Camilo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos acompanhando todas as informações do Confinar 2018. Confinar 2018 que aborda temas muito importantes para a pecuária, para a agropecuária brasileira. Neste momento já tem palestra, está voltando agora do intervalo, tem palestra acontecendo. Você está vendo aí o Rogério Fonseca, ele fala sobre a influência da genética no lucro do confinamento do reprodutor ao abate. Um dia realmente muito especial. Confinar 2018, cobertura total aqui pelo Canal do Boi. E olha, tem muita gente que está participando desse evento. É um evento que congrega produtores rurais, que congrega também expositores, quem produz tecnologia para o campo, para a pecuária e para a agricultura. E eu vou conversar agora com um produtor rural que tem implementado isso na sua propriedade, que tem feito esse trabalho já há bastante tempo e que trabalha com a integração lavoura-pecuária. Eu vou falar com o André Bertossi, ele que é produtor rural aqui no Mato Grosso do Sul. André, é um prazer falar contigo aqui no Canal do Boi, ao vivo. André, você tem essa ação, essa atividade de integração lavoura-pecuária. Ela traz uma série de benefícios que nós sabemos, mas um deles também é garantir alimentos sempre para o seu rebanho, para os seus animais. Isso faz bastante diferença, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que lembrar que a integração lavoura-pecuária é uma exclusividade de países tropicais como o nosso e é um grande plus para o produtor que está em áreas que consegue produzir cereais. Na realidade, o Brasil inteiro seria apto, o problema nosso é muito mais de logística para algumas regiões. Mas ela é um grande diferencial que, em momentos como esse, que estamos com milho super valorizado, farolos de soja e todos os insumos que a gente precisa para a pecuária valorizados, a integração ela serve como uma segurança e realmente fazem toda a diferença no resultado de uma produção. Hoje um produtor rural, quando nós falamos de quem trabalha com pecuária, trabalha com agricultura, ele precisa diversificar. A diversificação ela traz benefícios para o solo, traz benefícios também, num caso como esse, nós temos o milho realmente subindo, principalmente, mas traz também uma rentabilidade em momentos diferentes para o produtor. Quando que você começou a fazer a integração lavoura-pecuária e quando começou a observar, quanto tempo depois começou a observar os resultados? Olha, bom, especificamente na minha região, eu estou no sul do Mato Grosso do Sul, em Carapó, logo que a soja entrou, isso há 20 anos atrás, a integração já começou a ser uma realidade. Porque após a soja entrava sempre como uma reforma de pastagens, né? Logicamente isso foi evoluindo durante os anos e ainda, é interessante falar, Fabiano, que ainda estamos em estágio evolutivo. A gente ainda já consegue muito com a integração, mas o potencial é muito maior, né? Então, a partir do momento que você entra com a agricultura e, logicamente, no meu caso, o foco é na pecuária, apesar de eu estar numa região agrícola, é na pecuária, os resultados são eminentes. Agora, logicamente, isso é uma evolução. Então, a gente precisa realmente evoluir em tecnologia, evoluir em pessoas, evoluir em gestão. Não há como se dissociar disso, né? Essa evolução tem que ser global dentro da fazenda, dentro da produção, né? Agora, o benefício, como você falou, é evidente. E aí temos que lembrar também que você citou a questão dos grãos, que você tem uma certa segurança, porque mesmo o milho estando alto, você está produzindo milho. Mas tem um outro fator talvez muito mais importante, que é o resíduo que esse sistema deixa para pastagens, né? E aí volto a dizer novamente que tem que também ter uma evolução em gestão e em pessoas para poder aproveitar realmente essa pastagem ao máximo. Tanto a pastagem de verão, que é a pastagem tradicional que o Brasil inteiro tem, quanto a pastagem de inverno, que é aquela pós-colheita ou de soja ou de milho, né? Sinceramente, logicamente, melhora a competitividade do produtor, mas a gente não pode se esquecer que aumenta a complexidade. A, a evolução no sentido de profissionalização do produtor, né, profissionalização mesmo da pessoa que está produzindo, é inevitável.
Eu tô pensando aqui num pecuarista que está nos acompanhando em várias partes do Brasil e já tem ensaiado, tem pensado em como fazer uma integração, muitas vezes já arrendou parte da propriedade para melhorar também o solo, às vezes é uma solução muito boa para ter essa melhora de solo. Mas me diga uma coisa, vantagem competitiva para um pecuarista, foco pecuária, para um pecuarista que é agricultor também, qual que é a principal vantagem competitiva dessa pessoa, desse profissional? Bom, antes de falar disso, você citou uma coisa muito interessante. Você falou que existem muitos pecuaristas que já arrendaram fazenda ou para soja. Há uma variante da integração lavoura-pecuária que o arrendatário ou parceiro é fundamental. E o Brasil, a gente se esquece que a parceria pode acontecer de maneira muito produtiva para os dois, né? Isso é um ponto a se levar em conta, porque para o produtor pecuarista tradicional, essa mudança para a soja especificamente, ou para o milho, é uma mudança radical. Se tiver a opção de fazer com parceiros, sem dúvida nenhuma é mais suave a transição e não diminui os seus efeitos. Isso é muito importante, né? Agora, você me perguntou da principal, acho que a principal diferença ou a principal vantagem para quem faz isso. Primeiro, é assumir realmente que a atividade pecuária é uma cultura, a gente precisa pensar muito mais em plantas, em raízes, que é a base da nossa alimentação. Seja a planta de milho ou seja a planta da braquiária, do pânico, enfim, pensar com a ideia de produtor de plantas. Isso é a grande mudança e faz o grande efeito no resultado. Nós falávamos há alguns meses, né, ano passado principalmente, com o presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, Cristiano Bortolotto, quando era presidente, e ele falava a respeito dessa parceria entre pecuarista, entre agricultor, não necessariamente um fazer a atividade do outro, mas principalmente ocupar o solo de uma maneira que seja vantajoso para ambas as partes. Hoje, para que isso comece a disparar com uma situação um pouco mais forte, com mais velocidade, é uma questão cultural, é uma questão do brasileiro começar, produtor rural brasileiro começar a ver isso como uma situação de negócio mesmo? Eu acho que primeiro é uma questão cultural, sim. Às vezes o produtor, principalmente o pecuarista, tem uma certa resistência a colocar um parceiro ou dividir sua produção, imaginando que isso seja negativo, e não é. A gente tem que tentar entender que isso é um grande caminho, porque eu vejo, como eu faço integração lavoura e pecuária há quase 20 anos, eu percebo que existem pecuaristas que fazem integração e fazem mal agricultura, e também vejo ao contrário, vejo lavoureiros, plantadores de soja que querem entrar na integração e fazem a pecuária errado também. Então acho que não tem nada de mal a gente unir essas duas pontas para um dia um aprender com o outro, porque eu imagino que nos próximos anos, Fabiano, eu acho que talvez dentro de 10 anos, essa diferença de pecuarista ou agricultor não vai existir mais no Brasil. A gente tem a possibilidade, sim, do produtor rural ter as duas opções dentro da fazenda, seja ela do tamanho que for. Isso é impressionante, é muito legal, é um desafio. Agora, a parceria, eu acho que a gente está perdendo tempo e perdendo oportunidades de fazer grandes parcerias, tanto agricultores como pecuaristas. Eu acho que esse é um bom caminho para o Brasil, principalmente o Brasil Central. Tá certo, André. Pensando numa situação de futuro, já encerrando a entrevista por aqui, numa situação de futuro, aqui nós estamos falando para produtores rurais, pecuaristas principalmente, e no canal do Boi a gente costuma falar o seguinte, não existe pequeno, médio e grande produtor. Existem produtores rurais e existem propriedades, que são pequenas, médias ou grandes. Médio produtor, pequeno produtor, ele pode pensar em diversificação, pode pensar que tem uma pequena área, pode pensar em diversificação, pode pensar em fazer integração lavoura-pecuária, investindo na tecnologia correta, em gestão, consegue, é executável. Sem dúvida nenhuma, temos que lembrar que lavoura, pecuária, floresta também, né, Fabiano? São os três que a gente pode, principalmente por pequeno, a floresta entra num componente muito importante, de acordo com as dimensões e com a estratégia. E independente do tamanho, a produtividade é o mote. Agora a gente precisa pensar em produtividade, não tem como escapar disso, né? E aí, lógico que existe sim questão de escala, mas eu acho que a integração ela veio para democratizar a produção e é viável para todos, sem dúvida nenhuma. Tá certo, André. Obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. Foi um prazer falar contigo. Obrigado a vocês, bom trabalho.